Olá, olá, olá! Oi, galera do Instagram, tudo bem por aí? Olá, olá! Oi, galera do Instagram, tudo bem? Estamos com novidades para vocês. A partir dessa semana, toda semana a gente vai bater um papo de primeira na segunda. Olha só. E hoje nós temos um papo bem bacana com uma maravilhosa, que é super minha amiga, uma pessoa espetacular. Eu vou chamar aqui agora a Virgínia. A gente vai falar sempre sobre autoconhecimento e a Vi hoje vai trazer autoconhecimento através da observação dos nossos ciclos. Então vamos lá, eu vou convidar a gata aí para entrar. Hoje é dia 4/4/2022. Olha que números mais lindos. Estamos aqui ao vivo. Entrou, olha aí a lindeza. Olá! Nossa Oi, senhora, que filtro Vi. horrível. Eu tô Vamos sem pensando em botar um filtro. filtrozinho aqui também. Deixa eu ver aqui um melhorzinho, porque olha essa olheira. A maquiagem não disfarçou essa olheira. Não, você tá Aí, ó. ótima. Assim Você tá ainda tá bom agora. maquiada, né? Porque eu tô no meu ciclo, no meu período menstrual, né? Então a olheira, filha, aumenta muito. Mas agora Aqui. um filtrinho mais bonitinho. Tá me ouvindo bem? Eu tô, você tá me ouvindo? Tô te Tudo ouvindo. Tá certo aí? perfeito, Vamos testar tudo. com o fone, se der BO, a gente tira depois. E começou a chover aqui. Então, se Como é? começar a oscilar, vocês me avisem para eu trocar pro 4G, 3G. Beleza, beleza. Ai, Vi, obrigada por ter aceitado o convite. Uma honra de muita Ah, saudade de você. ai, nem fala, a saudade é minha. Uma A honra estar partir. aqui para a gente falar desse assunto tão importante. Nossa, e como, né? Como é que é? Assuntos de primeira, conversa de primeira na segunda. Papo de Ficou, primeira na nossa segunda. ficou perfeito. Então, a ideia é toda semana fazer um papo de primeira na segunda-feira, começar bem a nossa semana e sempre voltado para esse caminho, autoconhecimento, através das inúmeras técnicas aí que a gente sabe que existe, que já tivemos contato, né? E quem tiver sugestão também de técnicas aí pra gente, vai mandando, que toda semana vai ter um profissional maravilhoso aqui para eu conversar, para entrevistar, para perguntar um monte de coisa, para sugar esse pessoal. Bora lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vi, vou pedir para você se apresentar, então, que ninguém melhor que você mesma, né? Eu convidei ela, gente, porque não só porque é minha amiga incrível, maravilhosa, mas também porque é um ser humano, uma profissional. Eu sou suspeita para falar porque ela é minha amiga íntima. Se apresenta para nós, por favor. Bom, pessoal, eu sou Virgínia. Você quer que eu fale história? Que você quer que eu fale? Como você achar melhor. Atualmente estou como mentora, como desenvolvedora de pessoas, né? Dentro da profissão. Mas para chegar até aqui foi um longo caminho. Então eu sou administradora de empresas de formação. Trabalhei aí durante quase 15 anos dentro da área de RH das empresas. E em 2014 eu sofri um acidente de carro. E eu vou falar esses dois pontos que foram mais marcantes na minha virada de chave para eu estar quem eu estou hoje, né? Eu sofri um acidente de carro em 2014 e em 2017 eu descobri uma perda auditiva hereditária que não tem reversão, né? Mas nesse ouvido, por enquanto nesse está mais controlado. E isso me fez rever muitas coisas da minha vida. Eu não estava feliz dentro do mundo corporativo. Não estava feliz com quem eu estava na época, né? E aí, já entrando um pouquinho nessa questão de ciclo menstrual, eu não entendia nada do meu ciclo, eu tinha alterações de humor, alterações muito fortes, e as pessoas ao meu redor ficavam sem saber como lidar comigo, né? E eu acho que o mais importante no processo de autoconhecimento não é que os outros têm que aprender a lidar com você, né? É você que tem Não, que né? aprender a lidar com A você. lidar com você mesmo, sempre. Exatamente. E eu não pensava assim, eu achava que as pessoas tinham que me entender, eu tinha que entender as pessoas e pronto. E aí, em 2017, depois dessa perda auditiva, a minha produtividade caiu na empresa e eu fui demitida, né? Quando a gente está no mundo corporativo, se você não produz, você não serve.
E aí eu falei, não, eu não quero mais entrar nesse ciclo, eu quero descobrir o que eu quero fazer, eu não quero mais esse mundo corporativo que eu tô vivendo. Eu estava trabalhando com vendas dentro de RH na época, e o meu sonho sempre foi desenvolver pessoas. E eu falei, bom, primeiro então eu preciso olhar para quem eu estou, para depois ir ajudar outras pessoas, né? Porque se eu não estou bem, eu não consigo ajudar. E aí é aquela história que você já conhece. Eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela na Espanha, fiquei 34 dias andando aí quase 800 quilômetros. Foi um grande divisor de águas na minha vida. Fui para Londres ficar 2 meses, acabei ficando quase 3 anos, né? E aí lá em Londres foram inúmeros processos de autoconhecimento, de cursos dentro da área de terapia holística, psicoterapia. E lá também eu comecei a entender o meu ciclo menstrual. Então, eu fui estudar sagrado feminino, ciclo menstrual, e me auto-observar. E comecei um processo muito profundo de auto-observação junto com a mandala lunar e tudo. Então, hoje, a Virginia está especialista em desenvolvimento de pessoas profissionalmente. E pessoalmente a Virginia está muito melhor no mundo, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre, que a gente tem que sempre buscar estar melhor no mundo. Esse bate-papo aqui eu imagino que seja para isso. E conhecer o nosso ciclo menstrual também é para isso, né? Sim. Então, assim, estou muito honrada com esse convite. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que fico honrada. Acho que vai ser maravilhoso. Também acho. Odi, eu não sei se tem alguém fazendo algum comentário, alguma coisa. Parece que os meus comentários estão travados. Então fica de olho aí nas perguntas, porque de vez em quando o Instagram dá uns bugzinhos desse e, por exemplo, já aconteceu comigo numa outra live. Ficou tudo travado aqui, eu não vejo quem tá entrando, eu não vejo nada. Tá? Então... Pode deixar que eu tô de olho aqui. Beleza. Então, gente, para os meus seguidores que ainda não conhecem a Vi, acho difícil porque eu vivo publicando as lives dela de quinta-feira. Essa maravilhosa é a autora desse e-book lindo aqui, chamado Despertar Cíclico. O link para baixar está lá na página dela. Só colocar o e-mailzinho e fazer o cadastro que vocês conseguem entrar. Ela faz mentoria com mulheres para observação do seu ciclo menstrual. Isso é uma das coisas que ela faz, né? Ela faz inúmeras outras coisas. E recentemente peguei mais uma coisa para fazer. Pegou mais um trabalho. Ela é multifuncional, assim como eu. Ô, Vi, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você despertou para isso, que você já contou a história, que você estava em Londres e etc., no ciclo do autoconhecimento, claro. Mas teve alguma viradinha assim que fez você olhar especificamente para o ciclo menstrual? Foi quando você estudou o Sagrado Feminino? Ou teve algum insight dentro de você? Como é que foi olhar específico para isso? Teve uma situação específica que me remeteu às outras coisas. Eu acho que as mulheres vão se identificar. Eu sempre ouvi muito dos meus parceiros de relacionamento assim: nossa, eu preferia a Virgínia de 2 dias atrás. Nossa, o que aconteceu com a Virgínia da semana passada? Quem é você? E aí, no relacionamento que eu estava, lá em Londres, na época, eu ouvi isso, de novo. E aí, quando eu ouvi a pessoa falando isso pra mim, eu preferia... O que aconteceu com a Virgínia de 3 dias atrás? Você estava tão mais compreensiva. E aí, parece assim que foi... Sabe quando cai, assim, os dominozinhos vão caindo? E eu falo, gente, eu escuto muito isso, eu preciso descobrir o porquê. E eu já tinha visto muito, porque desses últimos anos, de 2019 para cá, surgiu uma grande onda de sagrado feminino, né? Dentro da internet, dentro das redes sociais, as mulheres estão se conectando mais com isso. E eu já tinha visto muita coisa aparecer no meu feed de Instagram sobre isso. Eu falei assim, vou lá, e comecei a fuçar. Então essa foi a chavinha, né? Não foi uma coisa interna, foi uma coisa mais externa, mas que me despertou para isso. E aí eu comecei a estudar e comecei a entender que realmente, quando as pessoas me falavam, eu queria... o que aconteceu com a Virgínia de 2, 3 dias atrás, ou com a Virgínia da semana passada? Porque não é mais a mesma Virgínia. Porque nós somos cíclicas. Então, assim, o homem tem muita dificuldade de entender isso, porque ele é linear. Né? Primeiro que ele produz espermatozoide, biologicamente, aí falando agora, todos os dias. Então ele não tem ciclos, é todos os dias e acabou. Então ele é linear. A mulher não. A gente pode engravidar num determinado período do mês. O homem pode engravidar as mulheres o mês inteiro. Né? Então, realmente, isso entra numa esfera aí, tanto biológica quanto energeticamente, pra gente muito forte.
E aí eu comecei a entender isso, e aí foi assim, sabe quando você fala, nossa, sabe o momento Nossa, eureka? eu Tipo, nunca vi. Por que eu nunca vi isso caiu antes? um véu, caiu um véu. E aí foi quando eu comecei a entender realmente que era eu que tinha que me entender. Não é quem está comigo, não são os meus amigos, não são os meus familiares que têm que entender essas alterações hormonais. Somos Sou nós. eu que tenho que entender para estar melhor na relação com eles. Sempre para dentro, né, Vi? E é muito legal você trazer essa observação, porque tem duas questões que é importante abordar aqui. Primeiro, o mundo espera que nós sejamos a mesma pessoa sempre, todo dia, para sempre. E a gente tem que lembrar que a única coisa constante que existe na vida é a mudança. Então, todo mundo está mudando todo dia, o tempo todo. Nós estamos eternamente em fase de crescimento, de evolução, de mudança de opiniões. E, mas você não era assim há anos atrás. Beleza, significa que eu reparei, observei, pensei sobre o meu comportamento, sobre o que eu pensava e estou me reavaliando. Todos nós somos assim, não só mulheres, que tem aí, a mulher tem uma outra especificidade, né? Mas os homens também, ou seja, as pessoas mudam ao longo do tempo. Isso é muito importante, que todos tenham esse insight, não é nem insight, né? Esse respeito pelo outro. E Sim. outra coisa, assim, muito, muito importante, principalmente para os homens que estão assistindo a live, que legal. Que legal, tem vários amigos meus homens aí que entraram, fico feliz, porque todo mundo se relaciona com uma mulher no mundo, nós viemos de uma mulher, então é legal que vocês entendam isso, porque eu já ouvi várias vezes, né, também de companheiro ou de colegas de trabalho. Nossa, mas como você fica diferente? Será que não é TPM? Muitas pessoas já descredibilizaram, às vezes, a minha inconformidade ou o meu descontentamento com algo no trabalho, por exemplo, ou com alguma coisa em casa. Tentaram usar isso para descredibilizar. Nossa, mas você só pode estar de TPM, porque isso aqui não tá legal. E não é assim, gente. A gente pode até estar de TPM, mas você precisa olhar para você também, para o teu erro, para aquilo que você está fazendo, e não jogar só para a mulher de TPM. Nós Sim, somos cíclicas, sim, não quer dizer que nós ficamos piores no ciclo, quer dizer que nós ficamos diferentes. E todo mundo é diferente, né, Vi? Graças a Deus. com Somos todos seres certeza. humanos com os mesmos direitos, mas todo mundo é diferente. Vou pedir para você E falar para nós, então, um pouquinho da história da menstruação, que é muito legal, como mudou ao longo do tempo, né? tá. Como Mas lembrado antes diferente. disso, eu só quero já fazer um parênteses aqui. Como a TPM foi, qual que é a palavra? Foi Estigmatizada, né? exatamente, Meu estigmatizada. Deus. E assim, e na realidade a culpa é nossa, porque a gente não sabe usar a nossa TPM a nosso favor. A TPM, ela é a nossa fase criativa, né? E quando eu falo isso, as mulheres falam, como assim criativa, né? Posso só trocar uma palavra, Vi? Pode. Vamos trocar a culpa por responsabilidade? Sim, sim, exatamente. Responsabilidade Responsabilidade. nossa, porque a gente não sabe usar isso a nosso favor. É uma fase difícil? É, totalmente, mas a gente precisa aprender a usar isso a nosso Entendeu? favor. Mas vamos lá. Na realidade, assim, respondendo ainda a tua outra pergunta, por que que eu fui começar a estudar sobre isso? Por que que eu trago esse assunto da história da menstruação no meu e-book, que eu acho que é muito importante. Para mim, todo o processo de autoconhecimento, todos os processos na vida, tudo que você vai fazer, existe um processo, né? Para você entender, para você começar de um lugar, chegar a um ponto, mesmo que isso seja aí, não seja linear, mas você quer sair daqui e chegar num outro ponto. Tem uma E aí, jornada, né? exatamente. Então você precisa saber, bom, eu estou aqui agora, eu estou assim, eu sou assim, eu quero chegar nesse ponto, só que para isso eu preciso olhar para trás. Eu preciso dar uma olhada no retrovisor. Quando a gente dirige um carro, o retrovisor ele é secundário. Você olha para frente, para onde você está indo. Só que você olha para os retrovisores para pegar referência. Sim. Eu posso ultrapassar esse carro, eu posso, se eu ultrapassar, tá vindo o carro atrás, vai bater. Então você olha para trás para pegar referência. Então, assim, eu acredito muito nessa tríplice aí, nessa tríade, nesse triângulo do autoconhecimento, né? Estou nesse ponto, olho para trás para pegar referência e vou para outro ponto. E aí o olhar para trás é olhar o que eu conheço sobre isso, quais foram as minhas experiências com isso e qual é a experiência do mundo com relação a isso. E aí por isso que eu trago essa questão, né, Da da história, da história, né? Da menstruação. história. Sumiu aqui a palavra. E aí, toda essa história tem um livro que eu trouxe até aqui. Esse livro chama Hair Story, que eu falo isso lá sobre esse livro lá no meu Hair Story, alguma coisa assim, não sei a pronúncia.
que fala sobre a história do feminino. E aí, quando eu comecei a ler isso, meu queixo fez assim, ó. Porque antigamente, nós estamos falando lá, né, em 1.000 bolinhas, 3.000, 4.000 bolinhas para trás, a gente endeusava a deusa, né, que era a deusa tríplice, que é a deusa da vida, morte e renascimento. E os seres humanos achavam que a morte não estava desassociada, ela fazia parte da vida. E o ciclo menstrual nada mais é do que isso, vida, morte e renascimento. Né? A gente está ali se preparando para gerar uma vida, a gente não gera essa vida, então a gente morre no sangue menstrual e a gente renasce depois para o novo ciclo. Né? Até e legal, aí... deixa eu pegar um gancho aqui. Pode pegar. Até legal a gente falar isso para os homens, muitas mulheres também, que às vezes falhou a educação biológica no natural, né, no ensino regular, mas a maioria das pessoas não sabe que a menstruação é o revestimento que o útero faz para proteger o bebê. E quando a gente não engravida, né, quando o óvulo não é fecundado, ele vê que não vai precisar desse revestimento e aí vira ali aquele sangue que sai em forma de menstruação. É muito legal as pessoas saberem disso. Sim, com certeza. E aí o que vai acontecendo, né? A mulher acaba sendo o centro das atenções de todas as tribos, e a gente vê muito isso, né, as deusas da Grécia. E aí tem N artigos científicos, a antropologia fala muito disso, a arqueologia fala muito disso. E aí acontece, e aí assim, onde meu queixo caiu. O matrimônio, na realidade, ele é um termo usado porque antigamente não era o pai que passava as terras e a herança para os filhos, era a mãe. Por isso que chama patrimônio e matrimônio, né? Então o matrimônio veio antes. Era a mãe que passava isso para as filhas. E no Reino Unido isso foi até o século IX. Era a mulher que passava as terras. Por quê? Naquela época a mãe sabia o filho sabia quem era a mãe e não sabia às vezes quem era o pai. Né? Então era a mulher. Uma sociedade matriarcal. Exatamente, era a mulher que detinha esse poder, porque ela tinha as terras, ela era a dona real das terras e ela passava para os filhos porque ela sabia que aqueles filhos eram realmente dela. Gente, que legal. aí, louco, né? E aí entra a era do bronze e aí tudo cai por terra, porque aí eles começam a endeusar um Deus Pai, e aí entra a igreja e aí a gente já sabe um pouquinho da história. Né, de como é que evoluiu isso nas caças às bruxas. A mulher era bruxa, a mulher, esse lado mais místico, mais sensitivo da mulher não podia ser aflorado, tinha que abafar. A sexualidade da mulher tinha que abafar. Então, assim, é muito importante a gente conhecer olhar para esse retrovisor e entender como é que a gente chegou até aqui, porque eu entendo que agora, e sei lá, nos últimos 10 anos, a gente pode falar desde o início do anticoncepcional, mas acho que muito mais forte aí nos últimos 10 anos, a mulher abraçou de vez a sua sexualidade e ela está se permitindo mais. Depois que liberaram, né, que inventaram o anticoncepcional, a gente entrou numa fase muito libidinosa. E agora a gente está se voltando para uma fase muito mais não mística, mas uma fase muito mais doce, uma fase de muito mais de olhar com carinho e com afeto. Compreensiva com relação Exatamente, a si mesmo, né? que o nosso corpo realmente é sagrado, que existem energias aqui, né? E que não é só sair por aí transando. Então, assim, a gente está olhando para a nossa sexualidade com outro olhar. A gente também tem direito a prazer. Né? E assim, eu vivi muito essa fase quando eu comecei os meus relacionamentos sexuais, que eu não tinha prazer. Eu não sabia o que era prazer. Né? Isso é tão comum até hoje, quantas mulheres passam por isso? 30% da população feminina brasileira não sabe o que é um orgasmo. Sim. Isso é ruim, gente, porque o sexo é para dar prazer para ambos. Então, se uma mulher não está sentindo prazer, se ela está ali só para cumprir um dever, ou não é legal. Nem para a mulher, nem para o homem, né? Porque ambos querem que o outro também. É uma coisa feita com mais de uma pessoa, né? Então, isso é triste. São índices que a gente conhece da sociedade, mas que não gostaria que fosse assim. De qualquer forma, que bom que a gente está fazendo esse movimento de volta, né? Com certeza, com certeza. Então, um pouco
um pouco da história é isso, e a gente sabe que a energia sexual é uma das energias mais poderosas do mundo. Né? Tanto que as orgias eram usadas antigamente justamente para pegar essa energia sexual em seitas, né? Não era só a depravação antigamente, só a libidinagem realmente. Era por causa da energia que Da existe energia sexual. no ato sexual, né? Então é Até muito... porque é onde nós criamos algo, né? Tanto o homem dá a vida e a mulher dá a vida por ali, pelo órgão genital, é onde se concebe. Então, muita gente que não entende de chakra ou de energia, não faz ideia, mas esse é o chakra da criação. Se você for escrever um livro, é a energia dali que você concentra. Se você vai criar um desenho, é a energia dali que você vai concentrar. Aí a energia está ali, está no seu corpo inteiro, claro, né? Precisa ir um pouco mais para chakras para entender, mas é a energia Sim, da libido. Até o Freud utilizou esse termo, né, libido, para falar de energia de criação. As pessoas fizeram essa associação com o sexo e levou para esse caminho, mas não é somente exatamente. isso, né? É. Que foi outra teoria também que foi extremamente... Machista. que foi extremamente desvirtuada do que era, mas enfim, Mas tudo bem. vamos voltar. Seguindo Então em a frente, história né? é essa. E aí, quando eu fui montar esse livro, eu parti desse mesmo pressuposto do autoconhecimento aí da tríade, né? Que o livro está dividido em o processo de entender, o processo de... Qual que é mesmo outro? Peraí que eu anotei aqui. Compreender. Compreender. Olha eu esquecendo meu próprio livro. Entender, compreender e despertar, E né? Então, despertar. o entender é justamente esse olhar no retrovisor. O compreender é, beleza, então olhei no retrovisor, entendi como é que tudo chegou até aqui. Eu vou compreender as 4 fases e eu vou despertar para fazer alguma coisa com relação a isso, né? E aí, você já quer entrar nas 4 fases, no Na compreender? verdade, antes da gente ir para as fases, porque assim, como eu sou amicíssima e assídua, né, das coisas que você publica, que você posta, do que você partilha, eu já li o livro, eu já sei o que fala. E eu sei que a gente vai falar agora da observação das fases. Então, antes da gente entrar nisso, para que o assunto seja abrangente para todas as pessoas que possam vir assistir depois, eu queria te fazer uma pergunta que é uma pergunta muito chave, assim. Como é que fica a observação do ciclo para as mulheres que não menstruam? Ou por questão de contraceptivo, que é o caso do DIU, ou quem emenda a pílula, ou quem já tirou o útero por algum problema, endometriose, ou miomas, seja lá o que for, ou as mulheres que já entraram na menopausa. Porque antes de você explicar quais são os ciclos, então, como que todas as mulheres conseguem observar o ciclo, Vi? Bom, quem não está no ciclo menstrual, não tem a menstruação ali, ou mas usa pílula, né? Porque tem a pílula, tem a pílula que não te deixa menstruar e a pílula que te deixa menstruar. Mas de qualquer Ah, forma, quem não tem o ciclo que a gente chama natural, que é você não faz. O ciclo natural é quando você não faz uso de nada. E o ciclo não natural é aquele que você faz uso ou de anticonceptivo, ou de DIU, essas coisas, ou que você não menstrua mais, você está na menopausa, endometriose. Então tem esses 2 pontos. uhum. Aqui, no ciclo natural, você vai observar realmente pelas suas fases. E aqui você vai observar pelas fases da Lua. Maravilhoso isso. Vou Então, anotar mais uma pergunta aqui. por que isso? Porque isso já os antigos observaram que as fases do ciclo menstrual, elas são exatamente iguais às fases da Lua e às fases da estação do ano, né? E a Lua tem, isso já é comprovado cientificamente, que a Lua modifica a marés, ela tem uma energia forte, nós somos 70% água. Então, assim, isso Interfere mexe. nos partos, né? A pico de partos Na na lua lua cheia, né? cheia, exatamente. É, Inclusive, exatamente. quem começou a me despertar para isso foi um antigo namorado meu, isso assim, 10 anos atrás. Uma vez ele falou para mim assim: Ô Vi, você já percebeu como é que você fica diferente na lua cheia? E assim, é muito engraçado isso, É muito porque engraçado porque a geralmente gente fica quem convive com a gente tem essas percepções muito mais afloradas do que a gente mesma. do que nós mesmos. É. Exatamente. Então, assim, é um Tá recado fora para da ilha, né? as mulheres que estão assistindo, é muito importante quando você começar esse processo, você ir pegando referências de outras pessoas que convivem com você, assim, mais ali no dia a dia, fundo mesmo. Os parceiros ou as parceiras de relacionamento, pai, mãe, irmão, que convivem mais com você, porque eles trazem muito insight bacana.
né? Então, assim, Só tem que ir sem modo de defesa, né? Tá aberto para escutar o que tiver que escutar, sem pegar isso pro coração, para só entender, né? exatamente, e sem o julgamento, né, na Sem realidade. julgamento. Só recebe e observa. Então, aí a gente vai falar das fases, e aí cada fase, ela tá ligada a uma estação do ano e a uma lua. Então, por exemplo, se eu não menstruo mais, eu tô na menopausa, eu vou começar a observar as energias daquela fase da lua para me adequar àquilo. E aí você também começa a perceber, não tem assim, é muito mais sutil a percepção, você tem que fazer um processo muito mais de autoobservação, muito mais forte para você entender do que do ciclo menstrual. Porque no ciclo menstrual, você tem hormônios ali que Tem a estão... diferença dos hormônios, né? Exatamente. Que agem fisiologicamente, você sente no corpo físico também, Exatamente. Né? E aí, quando você vai para uma interferência lunar, a energia fica muito mais sutil, porque a gente está falando só de energia realmente. Que né? vai afetar Então, principalmente aí... as emoções, né? Isso. Então, aí precisa realmente de um acompanhamento melhor, mais profundo, para poder ter essa sutileza para pegar os comportamentos, emoções e sentimentos realmente. Orar e vigiar sempre. Orar e vigiar. Então vamos lá, fala pra gente das fases, Vi. Como é que são divididas as fases e qual a Tá. diferença entre cada uma? Então, para quem não tem conhecimento sobre isso, não tem acesso, lá no meu Instagram tem essa figura aqui, que é uma figura que resume tudo. Isso, lindona, exatamente. Aqui marcadinho com as minhas datas. No livro tem, né? Eu também gosto de manter ela sempre impressa, tá? No livro tem. Então, assim, o início da nossa fase é aqui na fase reflexiva, né? Que é a fase da menstruação, que ela acontece aí. Vai variar de mulher para mulher, mas de 1 a 6 dias. No meu caso, ela dura 3, 4 dias, né? Então aí a mulher tem que ir também observando, né? O que tá lá é assim, o que eu coloquei lá no livro é uma média do que acontece. A média. Mas existe, aí tá. você precisa se perceber. Então, assim, eu já percebi que às vezes tem ciclo meu, por exemplo, a minha menstruação dura 4 dias. Então, outras fases minhas vão ser maiores. Graças a Deus. Legal, porque eu achei Graças que a o Deus. ciclo ia ser sempre fixo. Não. De 7 dias. Interessante. Então, os ciclos vai começar no dia que a menstruação vem e acabar o ciclo, a fase menstrual no dia que ela acaba. E aí passa para o próximo ciclo. E para observar os outros? E aí vamos lá então, vamos pegar aqui. Então você começou a observar aqui a fase reflexiva da menstruação, né? Como é que você vai observar? Você vai pegar lá o seu primeiro dia menstrual ou, se você não menstrua, a fase da lua nova. Então começou a lua nova, primeiro dia da lua nova, você começa a observar, tá? Então aí o que é essa fase reflexiva, né? A fase da menstruação e TPM é o que a gente mais conhece. Né? E antigamente eu achava que era só essas duas fases que tinha no ciclo, né? A fase da menstruação, eu tô aqui menstruada, dali 15 dias eu vou ovular. Para mim era isso. Só que a gente tem duas fases intermediárias aqui, né? Então a fase reflexiva é o quê? É aquele momento que você vai para dentro da concha, né? Você tá passando por um momento de morte, literalmente. Você não fecundou, né, aquele feto que era para fecundar e você vai morrer, né? E aí, metaforicamente falando. Metaforicamente falando. Então, é uma fase de reclusão, você precisa ficar mais reflexiva. Não é uma fase que você tem que fazer DR com parceiro, parceira, ou mesmo com amigos. É uma fase sua, de você olhar para dentro. O que eu estou sentindo, que ideias que eu estou tendo, né? E assim, é muito importante nesse processo todo a escrita terapêutica. Eu costumo falar para as minhas mentoradas que é o tirar de dentro. Né? Então, eu tenho um caderninho meu que eu chamo Tirando de Dentro, porque é para você tirar realmente de dentro. E, ai, Virgínia, mas isso é tão bobo, é tão adolescente fazer diário. Não é diário. Gente, é maravilhoso. É você pegar ali e escrever o que está na tua cabeça, o que está no teu coração. Você vai escrevendo, você não precisa nem reler, só para você tirar realmente de dentro. Porque é uma fase de reflexão, de introspecção, de ficar na concha. Então, é uma fase realmente... Ouvi, sabe que é legal como o nosso corpo dá exatamente esses sintomas que você está falando, né? Porque, de forma geral, nós mulheres, quando a gente está menstruada, a gente tende a sentir o corpo mais pesado, a gente se cansa mais facilmente, a gente sente que está com menos energia. Você fica mais inchada. Com cólica. O corpo fica mais pesado, literalmente, porque daí a gente incha.
É normal ganhar até 2 quilos durante a fase da menstruação, Exatamente. só com o inchaço, né? Aí as roupas apertam, então você fica um pouco mais desconfortável. Então, ou seja, se a gente observa o próprio corpo, você consegue ver as necessidades que ele está sentindo, né? Numa fase dessa, Exatamente. se eu puder, fico de pijama em casa. E se eu fico de pijama em casa, vai ser um ótimo momento para poder fazer reflexões, né? Exatamente. Não é uma fase que você deva marcar encontros sociais ou encontro com o crush, porque você não vai estar se sentindo bonita. Você vai estar mais inchada. O meu pé fica super inchado, a gente fica pesada, os nossos movimentos ficam mais Ficam mais lentos. lentos. Então, assim, Nossa. não é uma fase para você fazer exercício físico pesado, porque você não vai ter agilidade. Então, assim, eu falo muito isso para as minhas mentoradas. A mulher não tem que ter um ciclo de exercício físico da mesma forma o mês inteiro. Porque você não vai dar conta de fazer. Então, você tem Não que mesmo. adaptar também o seu exercício físico para isso. Ah, Virgínia, mas beleza. Então, mas como é que eu vou ficar sem fazer musculação? A questão não é ficar sem fazer, é você adaptar. De repente, você vai pegar um peso mais Pegar leve. uma carga mais leve. Ou ao invés de fazer musculação, você vai fazer uma yoga, que também fortalece os músculos. Então é você ir ajustando e adaptando a cada fase. Também a parte alimentar, a parte de exercício físico, a parte social, a parte de tudo, né? A minha avó ensinou a minha mãe, e minha mãe acabou me ensinando, a não comer nada remoso na fase da menstruação. O que é o remoso? Aqui é o ovo, a cebola, o repolho. É a forma. Minha família é mineira, então eles chamam de remoso aquilo que dificulta a cicatrização, ou seja, que fortalece a inflamação no organismo. Então, hoje em dia, se você fala esse termo, né? Ai, não come nada que é remoso. Ai, isso é superstição. Mas se você for para a ciência nutritiva, hoje você vai saber que tudo aquilo que fortalece a inflamação no seu organismo tende a manter você com um pouco mais de dor, um pouco mais de dificuldade. Não que tem que eliminar, mas se você Sim, puder sim. nessa fase não ingerir, te ajuda também. Sim, com certeza. A parte de alimentação é muito importante, né? Muito importante. Hoje mesmo, por exemplo, eu tô menstruada, tô no meu final de menstruação. E eu sei que tomar café, aumentar a cafeína no período de TPM de menstruação é péssimo, porque aumenta a irritabilidade. Só que eu tinha um monte de coisa para fazer hoje, eu tava com a energia mais baixa e eu consumi 3 xícaras de café. Geralmente eu tomo uma por dia. Esse é meu challenge também, ficar sem café. E aí, minha filha, a sorte é que eu tava sozinha trabalhando lá, porque assim, eu tava no pique, mas assim, irritada, assim, com o vento que batia na minha perna, eu tava irritada. E aí, assim, o que é importante nisso? Beleza, então eu vou conscientemente aumentar o meu consumo de cafeína na minha menstruação. Eu sei que eu vou ficar mais irritada, então eu vou me observar mais para não descontar em ninguém. Para não descontar em ninguém, porque é com a gente, né? Exatamente. Então aí, Sempre todas com a as gente. mensagens que eu recebi, todas as interações que eu tive, eu tomei o maior cuidado com as palavras, na escrita, com o tom de voz, para ninguém perceber que eu estava irritada, porque eu não estava irritada com ninguém, né? O negócio era comigo. Né? Então, aí que é o maravilhoso dessa toda essa descoberta dessa ferramenta, né? E aí... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa muito bacana que você fez assim nessa fase, ou algum insight muito legal que veio e te marcou? Tipo, porra, desculpa o palavrão. Acho que aqui pode. Principalmente por conta da escrita terapêutica que você mencionou, eu também vou reforçar. Gente, falar, quando a gente fala, a gente se ouve. Só que falar para quem não é profissional da área, nós sempre corremos o risco de ser julgados, de ouvir algo que nós não queremos ouvir. Então, o diário, a escrita terapêutica, como a Vi falou, e eu chamo meu de diário, tá tudo bem, apesar de eu não fazer todo dia, porque eu gosto daquele nome que tinha lá na infância, de como surgiu. É um lugar seguro para você colocar. Então é como se, tipo assim, isso aqui tá me incomodando, tá remoendo. É como se eu vomitasse. Eu coloquei para fora de mim, tirei aquela energia dali. E tá ali. E é um lugar seguro. Só você vai mexer naquilo. Então você pode escrever o que você quiser, falar palavrão, falar mal de outra pessoa, ou não, ou reclamar, qualquer coisa. Ninguém vai te julgar. Então a escrita terapêutica ajuda muito, muito mesmo, gente. E nessa fase reflexiva, eu já voltei nos meus diários e falei, nossa, eu tinha esquecido desse insight. Eu já tive tanto insight assim. E tem uma outra coisa muito importante, eu vou te responder a pergunta, mas é que eu lembrei disso aqui agora. Tem uma outra coisa muito importante que é sonhos.
A Ah, gente tende a sonhar muito na fase reflexiva. E é muito importante que a gente anote esses sonhos, porque eles trazem conteúdos muito importantes para o nosso autoconhecimento. Na hora, você pode falar assim, puta, sonhei igual eu hoje. tem Eu dinossauro, tenho, sabe? eu tenho sonhos mais loucos. O sonho do touro e do urso eu ainda não consegui descobrir o que que é, mas que eu passei o meu ciclo menstrual passado, eu sonhei muito com touro e urso, tá tudo anotado lá, a forma que foi, quem tava, porque eu sei que ainda vai fazer sentido. E a questão do sonho, só fazendo um parênteses aqui na nossa conversa, é o seguinte: você lembra do sonho nos minutos que você acorda. Você lembra. Depois, ao longo do dia, você pode ter alguns insights, mas se você acordou e parou ali um pouquinho, vem o sonho para você e aí você anota, porque depois É você verdade. esquece. Então, assim, mantenha um caderninho de sonhos e anota. Eu sonhei essa noite que eu ia jogar fora uma mochila, tipo mochila de trekking, né, de caminhada, Aham. cheia de lixo dentro. E que aí, a Hum. hora que eu fui jogar a mochila fora, eu falei, nossa, eu vou arrumar um saco plástico para pegar esse lixo que tá aqui dentro, mas ela tava lotada de lixo. Porque a mochila tá boa ainda, eu não vou jogar essa mochila fora. Eu quero um saco. E fiquei procurando um saco preto para colocar o lixo, acordei e não consegui. E aí, qual que foi Eu vou a interpretar seu sonho relação que eu depois da fiz? live, Vi. Ontem eu tive um momento em que eu não me observei e eu fiz uma coisa muito errada. Eu descontei a minha carência, a minha frustração, a minha menstruação, a minha sensibilidade em uma pessoa. E foi muito errado o que eu fiz. Já pedi desculpa, tá tudo certo, não justifica por eu estar menstruada. E aí o porquê, né, que eu cheguei nesse sonho. E aí por isso que eu tô falando, tô contando para vocês aqui um pedaço da minha Verdade, vida. é. Mas por quê? Porque essa fase traz muitos sonhos. E aí o porquê desses sonhos? Eu tô muita. Por que eu errei com essa pessoa? Porque eu tô muito apegada numa coisa passada que se transformou num lixo emocional para mim, que eu não tenho que carregar mais. E é difícil desapegar de algumas E coisas, é mesmo quando elas difícil. doem. É difícil, tanto é difícil que no sonho eu não consegui achar o raio do saco preto para desapegar, né? É, Então, assim, é é. muito importante. Aí, quando você me pergunta qual foi o insight que eu tive nessa fase, foram dois na realidade. Nessa fase, a gente não quer fazer nada, né? É Não. muito comum a gente desmarcar compromisso. Então, Ver esse filme de chocolate. eram duas coisas que eu fazia. Eu tentava ocupar minha cabeça com coisa boba, então eu ia assistir série boba, comer porcaria, e eu não olhava para mim. Então aí eu não escrevia e eu desmarcava as minhas sessões de terapia, porque eu não queria falar, eu não queria. Logoterapia. Ah, a gente fica mais Eu não introspectivo, né? tava, fica mais introspectiva. E aí, quando eu percebi que eu não podia deixar de fazer essas duas coisas, que era escrever, eu posso até assistir as minhas séries bobas, mas eu preciso ter um momento comigo, eu preciso equilibrar isso, né? Eu preciso desse lado que eu abstraio, mas eu preciso de um lado que eu escreva e eu preciso não deixar de ir na terapia, porque é uma das sessões mais ricas é quando eu tô nesse processo. Ah, que bacana. E isso tudo veio porque você se observa, né? Sim, sim, porque eu me observo. Então foram esses dois insights que eu tive que realmente, assim, não deixar de ter esse micro hábito que é o da escrita, né? O tirar de dentro, porque eu tô menstruada, não quero fazer nada, tô Convidar férias, né? andando pela casa. E aí você acaba se justificando coisas e piorando no final das contas, né? É. E é importante também a gente falar o seguinte, para a Virgínia, gente, é importantíssimo fazer a escrita terapêutica e o diário, perdão, e o encontro com o terapeuta dela. E para você pode ser que seja muito importante, por exemplo, para a cozinha, cozinhar, Cozinhar, porque é a exatamente. sua terapia, a sua forma de se desfazer do seu lixo emocional. Então, o que é importante? A gente se autoconhecer. Nós estamos dando dicas aqui de coisas que são muito, muito maravilhosas, mas todo mundo tem que se olhar, porque tem gente que gosta de caminhar e durante a caminhada, nossa, caminhar para mim é uma coisa maravilhosa, mas vai tirando as coisas de dentro da Sim, minha cabeça. exatamente. Tem gente que gosta de desenhar, eu desenho de vez em quando. Tem gente que não, tem gente que gosta de se enfiar debaixo da coberta e ficar ali lendo um livro. E tá tudo bem. O importante é você encontrar a sua técnica. As que nós estamos citando Exatamente. aqui são maravilhosas e servem para todo mundo. Mas saiba É, qual é é, a sua é e a se questão permita, né?
É questão de adaptar, né? Então, por exemplo, eu corro todas as manhãs, mas hoje eu não quero correr porque eu tô com cólica. Então não vai correr, mas vai fazer uma caminhada. Porque se você gosta de correr, você, né, no ar livre, isso te faz bem. Então, de repente, fazer uma caminhada leve vai te fazer o mesmo bem que se tivesse corrido. Então, é Exatamente. essa adaptação, essa flexibilidade que a gente tem que ir tendo dentro do ciclo para a gente achar os melhores micro hábitos ao longo dos dias e das semanas, né? Exatamente. Pra gente, por isso que é importante se olhar, né? Mesmo com a ferramenta, mesmo sabendo que todas as mulheres são cíclicas, é se olhar, porque pode ser que para você tenha coisas que a gente não está abordando aqui. A gente está trazendo a necessidade de você olhar para o seu ciclo, quanto ele influencia para você. Porque hoje, na atualidade, a gente está realmente no que a Vi falou. As pessoas esperam que nós sejamos lineares como os homens, que nós entregamos os mesmos resultados de acordo com o que os homens fazem. E não é uma sociedade de pessoas com os mesmos direitos iguais, mas biologicamente diferentes, homens e mulheres. Simples, né? Perfeito, E a próxima fase, Vi? A fase dinâmica. Então aí, ó, a gente sai aqui, né, da fase de menstruação e a gente vai para a fase dinâmica. Então, outra coisa que é importante observar, Di, é que dentro dessas 4 fases, a gente tem um eixo aqui de energia feminina e um eixo de energia masculina. Olha, isso eu não sabia. Então, o que que acontece? A gente estava aqui... Gente, ó o meu, ó. Tá dando para ver que tá, né? A gente tá aqui na fase reflexiva, né? Que é a lua nova. Uma energia bem feminina, a gente está bem sensível, bem introspectiva. A gente sai dela e a gente vai para a fase dinâmica, que é a pré-ovulação, que é uma energia masculina, né? Olha, e aí... legal. Que lua é essa, Vi? É a lua crescente. Eu tô anotando aqui, tá? Por isso que eu tô... Eu tô entregando tudo dentro dessa live. Eu tô anotando aqui. É uma mentoria. Não começou a mentoria ainda? Então é uma mentoria essa live. Vocês estão ganhando, gente. E aí, essa fase dinâmica é a fase queridinha das mulheres. Por quê? A gente entra num vucu-vucu de ação, de poder, de energia. Então, ela acontece mais ou menos ali do 7º dia ao 13º dia. E é uma fase de ação, que você consegue resolver coisa, que você consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você dá conta de tudo, né? Então, assim, é uma fase muito... mais racional, digamos assim? Mais racional. Você deixa aquela energia feminina, você deixa o mimimi, aquele drama, e aí não falando de forma pejorativa, mas a gente fica mais dramática na menstruação. Nós somos mais emocionais, né? Isso, a gente fica mais carente. Somos mais emotivas mesmo, é natural. A gente foi feita assim, porque o universo precisa disso. E tá tudo exatamente. Bem. E aí a gente vai para uma energia de ação, que é a energia masculina, é a energia de ação. Então, quando a gente está ali na fase reflexiva, a gente tem algumas ideias, passam algumas coisas na cabeça. Então, é muito importante que você também anote isso. Você teve ideia, sei lá, de repente, você é professor e você teve ideia de uma aula diferente para os seus alunos. Anota, só anota. Ideia tal. Não mexe nela agora. Na fase dinâmica você vai mexer nela. Porque na fase dinâmica vai vir todo o teu impulso criativo. Você vai pensar fora da caixa, você vai conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E é uma fase ótima para isso, para essa ação. E aí você pode voltar com o exercício pesado, você pode voltar a ir para balada, você pode voltar a fazer tudo que pede para você ação, para você ir para o mundo. Né? A fase reflexiva... Gente. E olha assim, gente, onde é que eu vou anotar? Olha isso aqui no final do livro dela. Ai, meu Deus. Eu vou falar sobre isso. Entregando tudo no livro dela. Oh, meu Deus. Olha isso, tá aqui, ó. Peguem o e-book, tá gratuito. E aí, essa é uma fase ótima também para você fazer curso, para você ler livro. Esses livros de aprendizado mesmo. Então, assim, tá na fase... você precisa ler todo dia? Não, gente, não precisa ler todo dia todos os livros. Por que eu leio 3 livros por mês juntos? Porque na minha fase reflexiva, eu vou ler um livro mais leve, porque a minha capacidade... E tem um estudo científico, só voltando um pouquinho, porque eu esqueci de falar disso, tem um estudo científico que prova, que mostra
que a mulher perde 70% da capacidade produtiva na menstruação. Então, assim, você vai tentar aprender alguma coisa nessa fase, você vai ficar frustrada, você vai se achar burra, né? Então, leia alguma coisa que não precisa tanto de atenção de aprendizado. E nessa fase dinâmica, você pega seus cursos online que estão tudo atrasado, ó, e manda bala porque você vai conseguir. A tua capacidade de retenção está muito maior. Até legal isso que você falou, Vi, sobre, né, a gente perder 70% da capacidade produtiva, para a gente ser mais amorosa conosco mesmo. Porque estamos aí no mercado de pau a pau com homens, e aí a gente não consegue entregar, a gente começa também a se maltratar, a se julgar. E aí, entendendo o ciclo, entendendo a fase que eu tô, e entendendo também que, gente, é só esse período, daqui a pouco vai ficar melhor novamente, eu vou voltar de novo para aquele outro ciclo. Você consegue ser mais amorosa com você mesmo. Sim, então, e aí, bom você tocar nisso, teve uma mentorada minha que falou assim, ai, beleza, Virginia, mas então se eu não consigo entregar e agir na minha fase de menstruação, eu faço o que no meu trabalho? E aí eu falei para ela assim, olha, você vai pegar os projetos que já estão prontos, que já estão em ação, atividades, qualquer coisa, você vai analisar de novo. Você vai trazer para dentro dessa fase reflexiva e você vai olhar para eles com um outro olhar. Um olhar mais reflexivo. E você vai perceber que você vai ter muito insight ali. Nossa, isso aqui poderia ser melhorado, poderia ser mais humanizado, isso aqui. E você vai anotando isso, porque lá na fase dinâmica você vai para a ação. E aí, exatamente, e aí a gente tem que sempre lembrar, eu falo isso para todo mundo. A fase tá ruim, a fase é ruim, o momento tá ruim. Gente, é só uma fase. Você não... Ali, hoje me calei e fugi do chefe para não ser demitido. Tem dia que a gente precisa fazer isso, né, Thaís? Dar um grito no banheiro. Pois é. E eu falei para ela hoje, eu falei, Thaís, coloca esse mantra na tua cabeça. É só uma fase, vai passar. É só uma fase, vai passar. Tamo juntos, Thaís. Já passei por isso várias vezes. Por dentro eu estava o touro do sonho da vida. E aí, então, beleza. Passamos aqui na fase da menstruação, fase reflexiva, feminino, a gente vai para a fase dinâmica aqui. Eu tô olhando o contrário. Né? A gente vai para a fase dinâmica, lua crescente, energia masculina, ação, clareza, pensamento, aprendizado. Saiu dessa fase, que é a pré-ovulação, a gente vai para a fase expressiva, que é a ovulação, que é a lua cheia. E aí a gente fica ali nela por volta do 14º dia ao 20º dia. Que aí é a nossa fase de ovulação. Aí aqui a gente entra numa energia feminina de novo, tá? E aí, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Aqui, que é da ovulação. Aqui, falando das fases, das estações do ano, aqui na fase expressiva, que é a menstruação, a gente está no inverno. Aqui na fase dinâmica, a gente está na primavera. Inverno, certo. Que a gente está florescendo. Aqui na fase de ovulação expressiva agora, a gente entra no verão e na lua cheia. Então, o que é essa fase expressiva? É a fase que vocês têm que deixar... Posso só fazer um gancho aqui? É interessante você fazer esse relacionamento com a lua, as fases da lua e com as estações do ano, porque... principalmente a gente que é meio bruxa, assim, que gosta de observar a natureza, bruxa no bom sentido, tá, gente? Que a gente gosta de brincar com gato, de mexer com erva e etc. A gente observando a natureza consegue ver muita coisa a nosso respeito, né? Porque tudo na natureza tem um ciclo. Exatamente tudo naturalmente criado tem um ciclo que é respeitado. Desde a sementinha que você bota lá na terra, ela apodrece, germina, floresce, depois cresce, depois vai amadurecer e dar frutos, até o ciclo dos animais e do nós, que somos animais racionais, etc. Quando a gente aprende a respeitar a própria natureza, nós vivemos muito melhor no mundo, né? Então, isso aqui é uma ferramenta para isso também. Olhar, porque, gente, é natural da mulher menstruar. Sim. É natural, claro, tem as suas exceções, mas é natural da mulher menstruar. Então, se é natural em mim, eu não preciso lutar contra isso. É só eu aprender a aceitar, respeitar e trabalhar com isso para dar o meu melhor, né? Nós fazemos parte da natureza, né? Nós somos natureza. Exatamente. Então, nada mais natural do que a gente tem as mesmas características da natureza, né? Nós não somos robozinhos, né? Sim, a gente foi criado exatamente. Vamos lá pro verão. A gente sente mais calor nessa fase, Vi?
Sim, sim, também Olha aumenta. só que E interessante. aí aumenta, a lua cheia também dá mais calor, né? Porque aumenta, o fluxo de energético na gente fica maior. E E a aí temperatura do essa corpo sobe também? sobe também. E Ah, aí essa é a fase da empatia, né? É a fase expressiva. Então, aqui na fase da menstruação, a gente tá para dentro. A gente começa a sair para o mundo, aqui na fase dinâmica, a gente começa a ir para o mundo. Só que aqui, ainda na fase dinâmica, a gente vai para o mundo sozinha, que é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu tô entregando tudo aqui, hein? Então, gente, tô presta concorrendo a uma atenção. mentoria gratuita aqui. Presta Ela vai, eu atenção gerei a nisso. mentoria dela agora. Presta atenção. Aqui, quando a gente vai para a fase dinâmica, a gente está voltando, a gente estava aqui dentro da gente, a gente começa a ir para o mundo, só que a gente está indo para o mundo ainda sozinha. Então, toda essa ação a gente está fazendo sozinha, a gente não está ainda preparado para um trabalho em equipe. Então, Faz... se você precisa fazer uma reunião, você vai ter um treinamento em equipe, se observa muito, porque você está muito individual aqui ainda. Você está sem paciência com as pessoas, como você está muito acelerada, as pessoas que estão vindo mais devagar, ou as mulheres que estão em outras fases do ciclo, você não vai ter paciência. Então, cuidado, porque aqui não é um bom momento para trabalho em equipe. E Aí, olha só como a quando natureza é poderosa, né? Em equipes de mulheres é natural que os ciclos se alinhem, né? Olha só como a natureza trabalha a nosso favor. É sim, muito natural sim. em equipe com várias mulheres que os ciclos se alinhem e aconteçam ao mesmo tempo. Sim. E aí, esse motivo, tem um estudo científico sobre isso, vamos fazer outro parênteses aqui. Tem dois motivos para isso acontecer. Primeiro, porque se a mulher tem o ciclo menstrual alinhado, todas elas vão estar ovulando na mesma época. Então, todas elas estão disponíveis para os machos, e aí falando, não, falando biologicamente mesmo, Aham. todas elas vão estar no mesmo nível de competição com os machos. E aí, falando assim, de época das cavernas, Então, realmente. ou nessa natureza, né? Alinha os Todas elas ciclos, vão né? estar no mesmo nível de competição. E aí, trazendo isso agora para o nosso mundo, né, atual, quando a gente tem os ciclos menstruais todos alinhados, a gente deveria ter um processo de entendimento muito maior. Então, assim, se eu estou de TPM e você está de TPM, ao invés da gente se bicar muito mais, a gente deveria se entender muito mais e se ajudar muito Ah. mais. Então Só seria a oportunidade que a natureza dá para a gente aprender sobre sororidade. Exatamente, exatamente. Só que nós crescemos num mundo em que a gente foi ensinada a competir Para com outras competir, né? mulheres e não cooperar, né? Então, É. aí, continuando Aí aqui, explode as bombas. a gente saiu daqui e a gente vem para a fase expressiva, né? Que é o verão, que é a nossa fase da empatia, porque aí a gente volta para uma energia feminina. E aí você percebe o quanto é louco, a gente fica nessa, né? Energia masculina, feminina, masculina, feminina. Por isso que a É, gente é tão inconstante. Então a gente saiu da feminina, foi para masculina e a gente volta para energia feminina agora, que é uma fase de empatia, é uma fase de trabalho em equipe, tá é todo uma fase rabiscado de aqui meu papel já. é uma fase de conversa, é a fase ótima para as DRs, né? É a fase de acolhimento, é aquela fase que você sabe que a sua amiga está precisando de você, vai lá, manda uma mensagem, vamos tomar um café, vem cá que eu te acolho, porque você foi para o mundo realmente, né? A fase anterior, se alguma amiga te liga e fala, eu tô com um problema assim, 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 no mínimo você vai responder, mas também e vai listar. O que você fez para É, resolver o problema? Mas você nessa sabe, faz fase. o maior sentido, Vi, porque agora a gente está ovulando, então, como você disse, na anterior nós estamos sozinhas. Aqui a gente está ovulando, ou seja, tem um outro ser se formando dentro de nós, né? Exatamente. Você está preparada para receber, você está preparada para ser mãe, né? Então é uma fase muito maternal, que você vai mesmo de encontro ao outro e você abraça e você gosta de dar presente, que você quer fazer o que eu até arrepio de falar dessas coisas, Ah, gente, principalmente de porque presente, né? Que a gente é meio porque viciado. porque faz muito sentido, né? Tudo isso, Faz. né? A Thaís está fazendo uma pergunta bem legal aqui, ó. Ela perguntou se questões astrológicas podem interferir no ciclo, no que diz respeito à intensidade da fase. Pode. Eu sou canceriana.
Então, quando eu estou nessa fase da ovulação, eu coloco assim, ó, todo mundo vem aqui para baixo, eu fico muito mais cuidadosa. Então, assim, geralmente é uma fase que eu gosto de interagir mais com as pessoas no Instagram. É uma fase assim que eu respondo todos os directs no mesmo dia, porque eu estou para isso, eu estou para relacionamento. E como eu sou canceriana, isso potencializa. Ouvi, e se, por exemplo, eu estiver eu ovular durante a lua cheia, vai ser duas vezes o potencial, não é? Porque Sim, olha só que interessante. exatamente. Potencializa muito isso. Vai como se dobrasse, né? A Exatamente. necessidade, digamos assim. É isso aí. Exatamente. Faz Que sentido. na realidade, quando a gente fala, quando você ovula na lua cheia, que é o que está acontecendo comigo agora, você entra no ciclo natural da natureza. Você está acompanhando a energia da natureza junto com ela. Ai, Ah, Virgínia, mas e se, por exemplo, se eu vou ovular na lua crescente? Não tem nada errado. Só que quando você está acompanhando o ciclo da natureza, fica muito mais nítido as coisas, fica muito mais palpável de você como enxergar. se você tivesse sincronizado com o universo, né? Exatamente. A Thaís está dizendo ali que ela é leão com ascendente escorpião. Essa mulher é uma junção de bicho bravo, gente. É uma selva. Toma cuidado com ela. Na realidade, assim, eu não sei se vai chegar algum dia que a gente vai conseguir pegar, juntar todas as ferramentas e colocar dentro de um funil para sair uma ferramenta só. Mas todas as ferramentas, astrologia, numerologia, ferramentas de autoconhecimento, Física quântica, enneagrama, tudo. constelação. Quanto, Tudo interligado com quanto mesma mais coisa. você vai estudando, mais você vai fazendo assim, ó. Mas isso faz sentido Nossa, com já faz aquilo. sentido. É igual Você vai aquele, formando os pontinhos assim. Nossa, tá tudo conectado. Eu vi isso lá no Espiritismo. é Olha, a aquele física meme. quântica falava disso aqui também. É aquele meme da Nazaré Tedesco, né? Que fica cheio de coisinha aqui, ó. É Cheio exatamente aquilo. das continhas. É exatamente aquilo que você vai fazendo. Você vai, nossa. É. É isso. E a fase criativa? Ouvi. Aí eu vou ter que fazer uma pergunta. O meu cérebro, quem me conhece sabe, o meu cérebro é igual a minha imaginação, né? Não meu cérebro. É igual a imaginação de criança. Geralmente, se você me fala uma frase, eu formulo um desenho dentro da minha cabeça. Então, eu sou de forma geral, uma pessoa criativa. E nessa fase aqui, eu tenho umas ideias muito malucas. Qual fase você está falando? A próxima, a fase Tá. de pré-menstruação. Então, a minha criatividade vai, assim, a milhões. Eu tenho umas ideias, assim, que eu trago, principalmente no trabalho, que a pessoa fala assim, mas onde você tirou isso? Fala, não sei, Vamos gente, não lá. veio de mim. Esse negócio deve ser a lua. Eu falo assim, a lua. Deve É ter a virado. Lua. A Lua, coitada. Coitada da Lua. Já dizia o filósofo Raimundos, né? Mulher de fato. Exatamente. Então, aí vamos lá para ela. A gente saiu aqui da fase expressiva, que é a energia feminina, e a gente vai para uma fase criativa, que é a pré-menstruação, a famosa TPM, que é uma energia masculina e que é a lua minguante. Por quê? Essa é uma fase muito complicada, que ela acontece ali do 21º dia, 28º dia, porque ela tem como se ela fosse subfases dentro dela. Porque você acompanha exatamente a lua minguando. Então, você saiu de uma lua cheia e você começa a minguar. Então, assim, eu sempre brinco que o meu dia de faxinão dentro de casa são os primeiros 2 dias da TPM. Porque eu tô, assim, como você entrou numa energia masculina, você sai de uma feminina e entra na masculina, então você volta para uma energia de ação. Então, as 2 primeiras fases, os 2 primeiros dias, eu tô assim no pico total da Globo. E aí eu faço faxinão dentro de casa. E aí eu vou te responder que é por isso que você tem essas ideias loucas. Essa fase, por que ela é chamada de fase criativa? Porque ela é a fase do pensamento fora da caixa. Quando a gente está de TPM, você consegue enxergar as coisas de uma maneira racional. Por isso que a gente fica nervosa, irritada no início dela. Então, assim, é uma fase que encaixa com a energia masculina, que o homem, a energia masculina tem mesmo essa coisa de mais fazer. E aí, se ela fica retida e não consegue fazer, você fica, né? E aí, por que ela é uma fase tão difícil de lidar? Porque ela é uma fase de transição. Você passa dessa mãe que está aberta para o mundo, expressiva, empática, e você está transitando para essa pessoa que vai se fechar. Então, ela é como se ela fosse uma fase com 2 dentro. Metade dela você ainda está com uma energia
mais de ação racional, com pensamento fora da caixa, e de repente você começa a entrar no casulo. Por isso que ele é tão difícil. E aí as emoções e os hormônios ficam, as energias ficam à flor da pele. E aí, essa a gente fala que é uma fase de criatividade mental. Não é uma fase de criatividade artística ou de criatividade expressiva. A nossa criatividade nessa fase é exatamente o que você falou, ela é mental. Você tem planos mirabolantes nessa fase para tudo na vida. Eu não sei quem está nos assistindo, mas eu sou uma pessoa notívaga, sempre funcionei muito melhor à noite. Meus picos de energia são de manhã e de noite. De tarde eu sou quase inútil. E aí, nessa fase, é na hora que eu me deito, ou seja, a hora que eu parei, que eu falo pro cérebro, beleza, estamos em off. Ele fala, então vamos fazer isso aqui funcionar. Aí tem 1 milhão de ideias. Eu tenho notas no celular, eu vou anotando. Se eu não anotar, eu vou perder. Se não anotar. Agora eu falo, cérebro, vamos dormir agora. Aí, se eu anotar, se eu botar pra fora, aí que é de novo a escrita terapêutica. Aí eu consigo descansar, porque acho que ele pensa assim, não, agora ela vai lembrar, né? Agora, se eu não gravo, ele fica ali, remoendo a ideia. Ô, Di, deixa eu só lembrar o pessoal que chegou aí depois, eu não tô vendo comentários, tá, pessoal? Meu comentário tá travado aqui. Então, se alguém estiver falando alguma coisa, a Di vai repassando, porque eu não tô vendo vocês, tá? A minha amiga Alana comentou aqui que complicada e perfeitinha sobre a música do Raimundos, né? Exatamente isso que nós mulheres somos, né? Complicadas Exatamente. e perfeitas. Exatamente. E aí, Di, então a gente tá nessa fase aqui, que é a fase do outono também, na estação do ano. E aí, o que acontece no outono? A gente tá lá com a nossa árvore cheia de folhas, de repente elas amarelam e caem. Então, por isso que é tão difícil a TPM, porque a gente passa por subfases ali dentro de uma mesma fase. E a gente está minguando, né? A gente sai de uma lua cheia e começa a minguar para outra fase. Então, assim, é uma fase de transição muito difícil, que tem que ser olhada assim, com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto, sabe? E uma coisa que eu sempre falo para as minhas mentoradas: não, pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Ciclo Menstrual, não tome nenhuma decisão na sua TPM. A minha tia, me desculpa, eu não vou falar seu nome, mas da minha família vai saber quem é. Toda TPM, todo mês, ela tá se separando do meu tio. Isso tem 30 anos de casado e todo mês a gente ouve. Eu não aguento mais o seu tio. Dessa vez eu vou embora. Então, assim, não separa de relacionamento, não pede demissão, não toma nenhuma decisão, não muda de cidade, não faz nada. Não faz nada na TPM. Essa criatividade mental de planos mirabolantes, você fala assim, nossa, mas aí se eu separar, eu vou poder fazer isso, isso, isso e isso. Se eu mudar de cidade, se eu mudar de emprego, ótimo, beleza. Você tá tendo um overview aqui de um monte de coisa que você pode fazer. Anota tudo, coloca numa caixinha ali, nota mental, anota. Porque aí o ciclo da criatividade, que é o que a gente chama de produtividade cíclica, é esse. Então, aqui nessa fase, você teve aquelas ideias mentais todas mirabolantes, você anotou, cadê ela? Eu tô ao contrário, aqui. Aqui. Você tá com as ideias todas mirabolantes, você... Exatamente. Você teve a criatividade mental, as ideias mirabolantes, eu vou mudar o mundo. Guarda isso. Aqui na fase reflexiva, você vai refletir sobre isso. Você vai ver o que realmente funciona, o que realmente não funciona. Vai pegar o que não funciona e vai descartar. Colocar numa caixinha de descarte, né? Exatamente. O que funciona, você vai levar para a fase dinâmica e vai agir, vai fazer plano de ação. Beleza, então eu vou realmente terminar meu relacionamento. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conversar? Quais são os motivos que eu vou falar para ele ou para ela que eu quero terminar? Eu vou mudar de cidade? Beleza. Quais são os prós e contras da cidade? Vou mudar de emprego? Mesma coisa. Fez todo esse plano de ação. A natureza é perfeita, né? Ela te dá ali aquele momento que você tem inúmeras ideias e depois ela te dá um outro momento que você está muito passivo para refletir, para saber se é a
alternativa para Exatamente. sua vida mesmo. Aí, Veja só como nós somos perfeitas. exatamente. Teve a ideia mental, refletiu, trouxe o que cabe para a tua vida para cá, montou um plano de ação, viu quais são as melhores técnicas que você vai abordar essa mudança na tua vida. E aí você faz a mudança aqui, nessa fase. E aí, beleza, decidi realmente terminar, então é nessa fase aqui eu vou sentar para conversar com a pessoa que o nosso relacionamento acabou. Eu vou sentar, vou conversar com o meu chefe para pedir demissão, para organizar a demissão. Eu vou sentar para organizar minha mudança de cidade, enfim. E aí você adapta essa criatividade cíclica e a produtividade cíclica dentro do teu mapinha. Ah, eu vi. Olha só que coisa, né? A gente é de uma geração que nós crescemos um pouco mecanizadas, porque nossas mães já estavam saindo de casa para trabalhar, e eu e você, como nós somos amigas íntimas, a gente sabe que nós somos criadas da mesma forma. Seja independente, tenha seu trabalho. Então, assim, um pouco de mecânico, né? Estude, trabalha, tem seu dinheiro, etc. A gente não teve tanto tempo de parar para olhar o natural lá na nossa formação, né? Lá na nossa fase de puberdade, lá enquanto a gente ainda estava crescendo e as sementes estavam sendo colocadas dentro do nosso caráter, da nossa formação. Olha que bacana se a gente puder passar isso para as gerações vindouras. Sim, se as meninas sim. aprenderem a se observar desde o início da puberdade, tiverem essa noção aqui. Odi, você sabe que... Quanto que isso pode ser diferente, principalmente na adolescência, que é uma fase tão difícil, que as intensidades, as emoções são tão intensas, né? Olha que maravilhoso que é voltar para o natural, né? E você sabe que eu tenho um projeto mirabolante desse, né? Que surgiu numa TPM minha. E uma TPM que eu tava aqui brigando com o mundo, porque o mundo é injusto com as mulheres. Eu falei, cara, eu vou montar um projeto para dar palestra em escola pública para as meninas. Ai, que coisa linda! E tá aqui. E assim, esse projeto veio para fazer reflexiva, fez total sentido. Eu tô desenhando ele, até porque a gente estava em época de pandemia, tudo, mas eu quero fazer, porque assim, eu gosto muito de trabalhar com atividade voluntária, né? Então eu quero fazer isso. É um projeto que surgiu na TPM, eu brigando com o mundo, e que tá passando pelo ciclo e tá vingando. Você vê como até as nossas brigas podem ser produtivas. Tô brigando com o mundo porque ele não é justo, então vou lá, vou fazer uma contribuição. Imagina que coisa maravilhosa. Porque é muito importante, né? Se tiver mãe assistindo a gente, é muito importante, né? Porque se a gente tivesse recebido isso lá nos nossos 14, 15 anos, a minha primeira menstruação foi com 12, 13, teria sido tudo muito diferente, né? Teria sido bem diferente, é. Ainda bem que a gente aprendeu a aceitar como foi, e ainda bem que nós fomos atrás, né, para descobrir, e estamos aí agora tendo acesso. Mas a Vivi praticamente entregou a mentoria. Eu dei uma mentoria nessa live hoje. Gente, olha só, ela tá... A Vi vai começar com a mentoria dela agora dia 22, né, Vi? 22 não, calma, você tá colocando data já. Não é dia 22? Não é isso que tá lá no livro, gente? Desculpa, da onde eu tirei essa data? Tá no livro essa data? Não, vai começar, as inscrições vão começar no dia 22. Ah, as inscrições. Eu sabia que eu tinha visto essa data em algum lugar. Sim, vai começar dia 22. Gente, isso aí, foi isso aí que tá escrito no livro. Lá, em abril de 2022. 22, que vão começar as mentorias, porque na realidade eu ia realmente começar ela em abril. Só que a gente tem 2 feriadões em abril, né? Esse mesmo. São 2 feriadões e aí ferrou com o cronograma do curso. Então as inscrições vão começar em abril e aí em maio começa realmente as aulas, né, da mentoria. Ô, Vi, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, dá uma ideia, aliás, você já entregou a mentoria inteira aqui para nós, né? Mas fala só sobre... Não, tem muito mais coisa pra gente conversar. Tem muito mais coisa pra gente conversar. Então, como é que vai funcionar? Você vai fazer live class, você vai fazer encontro tete-a-tete? Como é que é? É uma mentoria coletiva, né? Eu tô vendo ainda por qual aplicativo que vai ser. Se vai ser pelo Zoom, se vai ser pelo Google Meet. E provavelmente vão ser 6 encontros. Né? No primeiro encontro, a gente vai abordar um pouquinho desse histórico e mais a fundo nisso. Conhecer quem está na mentoria. Não vão ser muitas vagas, justamente para eu poder dar um atendimento melhor. E para as meninas trazerem, porque o mais rico da mentoria coletiva é a troca. Né? Então eu dou um direcionamento e aí cada uma vem contribuindo com a tua particularidade, porque
o que você faz, às vezes, me desperta para alguma outra coisa. Então, vão ser poucas vagas por isso. Então, nesse primeiro encontro, é esse encontro de olhar para o retrovisor, tanto o histórico quanto o retrovisor individual de cada uma. Depois, a gente tem 4 encontros falando um de cada fase. E no 6º encontro, a gente tem, beleza, eu já vi tudo isso. Agora, como é que eu vou trazer isso para minha realidade? Como é que eu aplico isso realmente na minha vida? Ah, legal. Tá? Então, Ai, que é legal. provável que seja isso. Agora, assim, eu tô muito na dúvida. E aí, as mulheres que estão assistindo, por favor, depois vão lá no meu Instagram e mandam um direct para me ajudar nisso. Do horário e do dia que eu faço isso. Porque vão ser encontros ao vivo, né? E aí, a gente tem aquele problema de horário, fuso horário, porque a gente tem seguidoras de Londres e seguidoras do Brasil. Daqui. E aí, nós estamos com 4 horas de diferença para Londres. Então, muito provavelmente, esses encontros vão ter que acontecer no sábado de manhã, né? E aí seriam 6 sábados consecutivos desses encontros, né? E aí isso requer um compromisso e uma disponibilidade muito grande de quem realmente for participar, né? Então, assim... Mas quem entra num processo desse é porque está realmente disposto a mergulhar. Porque também a gente não vai investir tempo e dinheiro e a nossa vida, né? Para uma coisa que a gente não queira realmente que faça diferença. Então, não é só pegar o e-book e ler. Tá, isso que é para fazer. Exatamente. Porque daí você vai achar material disponível na internet. Sim. É para fazer um tete-a-tete aqui com alguém que já tem prática, já tem conhecimento, já aplica isso e pode te dar o que é melhor, que é a sabedoria da prática, que só a prática traz. E aí, assim, a ideia dessa mentoria coletiva surgiu justamente porque, como eu fazia mentoria individual, que eu não estou abrindo mais a mentoria individual nesse momento, o que eu percebia? Que às vezes uma coisa que uma menina falava servia para outra. E eu falava, cara, se a fulana tivesse ouvindo a ciclana falando isso, ia dar tão match. Uma troca é maravilhosa. Porque assim, mesmo que eu pegue, que eu fale assim, eu tenho uma outra mentoranda que me trouxe isso assim, talvez sirva para você. Não é a mesma coisa do que elas se falarem, elas ouvirem ela falando, sabe? Uma outra falando. Então, a ideia do coletivo é justamente isso, é trazer essa roda de mulheres, né? Com menos vagas, mais coesas ali, para a gente criar uma mini comunidade ali que se ajude, que se apoie, né, que leve isso adiante, né, com afeto, com amor. Apesar de eu ter essa entonação de voz brava, de ter essa cara de brava, mas vocês sabem gente, que eu sou muito afetuosa. Ela é muita emoção, então sai na voz. Ô, Di, você sabe... Olha, já tem 1h15 que a gente tá aqui, mas você sabe que eu estava em São Paulo semana passada. Eu fui um projeto novo, que eu tô lá com uma empresa prestando serviço, né? E aí, a menina que me conheceu, que eu tava falando com ela direto pelo Telegram, ela falou assim, nossa, você tem uma cara de brava. Todo mundo falava isso pra mim também. Eu tenho que tomar muito cuidado. Aí tinha um cara lá que tava fazendo a mentoria, e ele trabalha com... Ele é professor de teatro e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, tem 2 coisas que você não pode fazer. Você não pode usar ombreira, porque você já tem essa vai ficar pavão, porque o meu ascendente é touro, né? E o nosso ascendente é como a gente se mostra para o mundo. Então, assim, eu já tenho esse ar de chegar chegando. Ele falou assim, como você tem a boca muito fina, a hora que você fica séria, você fica muito brava. Você fica com cara de brava. Então, coloca um rugezinho rosa. Falei, faz sentido. Eu sou profissional também, porque, eu vou tentar ficar séria. Sim, todo mas não. Mundo era... Sim, mas, tá brava, mas tá então... falando, não, gente, eu tô concentrada. Então pega essa cara de séria. Nossa, eu ia ficar com medo. Então, assim, às vezes quando eu tô concentrada num ambiente que tem muita gente, num curso, alguma coisa assim, eu tenho que ficar concentrada assim, ó. Por exemplo, eu tô lá anotando alguma coisa, eu tenho que ficar assim, ó. Ou bota uma caneta aqui na boca, viu? A máscara me ajudou muito, né? A máscara me ajudou muito. Agora nós estamos tirando a máscara, eu tenho que voltar. E aí, o que aconteceu? Eu desacostumei a sorrir, a fazer minha cara de não estou brava. Mas até assim... cara de paisagem é difícil, né? Você que trabalhou sempre com RH, RH tem que fazer cara de paisagem para as pessoas, né? Que é a cara que não mostra emoção nenhuma. Até a minha cara de paisagem as pessoas tinham medo, tanto o pessoal que trabalhava comigo, quanto os meus alunos, quando eu era professora. Nossa, professora, você tá brava? Não, gente, eu tô com cara de paisagem, ó. Eu só assistindo.
Ô, Vi, deixa eu fazer um complemento aqui sobre a mentoria. Gente, a troca é uma coisa muito incrível. Não à toa as lives contribuem tanto com a vida da gente. E nós, assim, temos uma experiência muito maravilhosa. Nós temos um grupo, eu e a Vi, algumas outras amigas, que né, quando começamos o grupo, nem todas se conheciam, mas a troca que aconteceu nesse grupo e quanto a gente, uma enriqueceu a vida da outra, meu Deus, que coisa maravilhosa. É incrível, assim, como o universo simplesmente conectou as pessoas que precisavam se conectar. E a troca que acontece, e é muito legal, porque daí cada um entende do negócio, aí eu preciso de informação sobre o negócio. Vi, socorrer aqui. Ô, Que eu não sei, Di, elas sabem. e às vezes uma coisa que eu tenho percebido em cursos que eu faço, que tem esse intuito também de juntar pessoas para ter essa troca, é que às vezes tem algumas pessoas que você leva para a vida, como foi o nosso caso em Londres, né? A gente trouxe esse grupo, essa comunidade para a vida, e tem outras pessoas que não, mas que elas Que é são circunstancial. fundamentais naquele momento para te trazer uma mensagem, para te trazer um insight, um aprendizado, e ela não fica na sua vida, mas naquele momento era importante você se conectar com ela, né? Que volta de novo para o ciclo, né, Vitor? A gente entender que tudo tem um ciclo. Então, de repente, se é num ambiente de trabalho, às vezes você está muito próximo de uma pessoa e depois que você sai e se desliga, perde aquela proximidade. Mas é de Sim, entender que essa pessoa entrou na sua vida, colaborou com aquele ciclo seu, não é que ela morreu, que você ficou com raiva, ou que nada disso. O ciclo se encerrou, a pessoa continua para a vida, porque vai fazer parte da sua história sempre, mas vocês não têm mais aquela ligação. E tá tudo bem também, né? É de novo um sim. respeito aos ciclos naturais, né? Gata, Perfeito. vamos encerrar então, vai ser Vamos. 15. Eu vou Muito, fazer vou praticar um esportezinho agora. muito obrigada, Di, pelo Ai, que convite. agradeço, foi Olha, saio maravilhoso. dessa live muito honrada, né, de Ai, poder partilhar isso com você, com vocês que estiveram aqui. Muito obrigada. Saio realmente muito honrada, porque assim, eu amo fazer isso, né? Eu fui assim, faz buscar. muito bem, faz com excelência. Eu fui buscar estar melhor no mundo, porque a minha missão de vida é ajudar outras pessoas a estarem melhor no mundo. Então, assim, saio muito honrada dessa live, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Ah, eu que fico honrada de você ter aceitado. E claro que eu te convidei justamente por saber o quanto você tem para dar para contribuir para o mundo, né? Nossa missão no mundo ela só é bem feita quando a gente está sendo a gente mesmo. E você faz isso porque você faz com você mesmo primeiro, né? Então, muito Obrigada. obrigada a todos que assistiram. Vai ficar gravado. Eu vou tentar, né? Pelo amor de Deus, deixa essa live gravada. É só clicar no xizinho aqui Você e vai aí vai clicar no vai ficar xizinho, o gravando, né? Instagram vai te direcionar. Maravilha. Não Obrigada, faça nada amor. sem ler. Tá bom, pode deixar. E a hora que você clicar no xizinho aí, ele continua gravando, tá? Então não faz que nem eu na minha Tá primeira bom. live, não comecei a me abanar. Não, eu tô sem pressa. Mó mico. Obrigada, Beijo. amor. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.